Você quer construir os melhores e mais memoráveis seres fictícios? Então fique até o final deste vídeo e confira. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Sem a presença de personagens interessantes em livros, séries de TV, filmes e em toda a grande variedade do entretenimento existente no mundo, as narrativas seriam chatas e sem vida. Os protagonistas e os coadjuvantes são os pilares de qualquer história, seja ela uma ficção científica que se passa em outra galáxia, seja um drama familiar localizado em uma cidade do interior, por exemplo, do Brasil. A importância de criar bons personagens é tão grande que eu separei algumas técnicas infalíveis para que você possa construir os melhores e mais memoráveis seres fictícios. Primeiro, descreva a origem do seu personagem. Definir o ambiente ou a cena inicial da sua história faz com que o seu personagem tenha um lugar para existir. Que lugar é este? Você poderia perguntar. Uma metrópole, uma cidade pequena, um apartamento de luxo, por exemplo, uma casinha no alto da montanha. As possibilidades são infinitas. O lugar de origem do personagem vai dizer muito sobre sua personalidade. Segundo, dê a ele uma personalidade forte. Um erro bastante comum de muitos escritores é o medo de criar personagens que tenham uma personalidade e opiniões fortes. Isso porque, no mundo real, essas características são relacionadas com mau gênio e até mesmo arrogância. O que esses autores se esquecem, no entanto, é de que essas falhas podem ser ótimas tanto para o enredo da história, quanto para a construção de um personagem do qual os leitores possam se identificar. Afinal, ninguém gosta de personagens insossos que ficam em cima do muro e não conseguem se posicionar em determinadas situações e assuntos. Terceiro, escolha o nome ideal para o seu personagem. Pode até não parecer, mas a escolha do nome do personagem é muito importante, né, para toda a narrativa do livro. E pode ser um fator determinante para o seu sucesso ou para o seu fracasso. Um nome bem escolhido pode despertar certos sentimentos nos leitores antes mesmo de o personagem mostrar todas as características de sua personalidade. Isso acontece porque cada nome carrega consigo um peso diferente e pode até revelar informações sobre o passado do personagem, a sua religião, etnia, cultura e diversos outros elementos. É importante também escolher nomes adequados para o gênero de livro que você está escrevendo. Por exemplo, um livro de fantasia ou ficção científica pode comportar personagens com nomes mais exóticos. Já um gênero do
de romance, por exemplo, um romance contemporâneo, ele demanda nomes mais comuns do nosso dia a dia. O que também vai depender, é claro, da região onde se passa a sua história. Quarto, adicione características incomuns ao seu personagem. O que o seu personagem tem que os diferencia dos outros? Pode ser um poder, uma cicatriz, um jeito peculiar de falar ou andar, um objeto mágico, um segredo ou qualquer outra característica. Mas atenção, hein? O que diferencia o seu personagem precisa adicionar conflito à história. Tudo vai girar ao redor do herói ou do vilão. E tudo isso precisa fazer sentido para a narrativa. Criar personagens é misturar elementos simples que irão compor algo complexo. Quinta, descreva os aspectos físicos do seu personagem. A caracterização do personagem vai muito além dos seus trejeitos e está bastante relacionado com a sua aparência. Os leitores, inclusive, têm o hábito de associar características físicas com traços de personalidade. Não sei se você já notou isso. Por exemplo, um personagem que tenha um maxilar marcado e um queixo proeminente, eles podem indicar uma personalidade forte e determinação. Já um nariz arrebitado pode sugerir arrogância ou imaturidade, ao passo que um nariz comprido pode indicar conhecimento e sabedoria. É por isso que é muito importante construir o perfil físico do seu personagem em consonância à sua personalidade. Sexto, defina um propósito do seu personagem. O que move seu personagem? O objetivo de vida deve ser simples e direto. Em histórias de terror, a missão é sobreviver até o final. Em uma comédia romântica, por exemplo, é conseguir o amor verdadeiro. Então, descubra o que o seu personagem persegue e coloque, então, dificuldades no seu caminho. A motivação é que vai colocar a narrativa e a curiosidade do seu público em movimento. Sétimo, faça o seu personagem ser bom no que faz. Então não se esqueça que as pessoas leem livros com histórias fictícias para fugirem da mundanidade de suas próprias vidas. Elas querem ler sobre vencedores, não sobre perdedores. Não há necessidade, contudo, de pintá-los como heróis estereotipados, mas é preciso que eles tenham algo de extraordinário que os façam sempre vencer no final. Oitavo, dê uma casa para o seu personagem. Onde ele mora? Ele tem animais de estimação? A casa pode estabelecer muito sobre o personagem, como manias, nível socioeconômico, a família, os traumas que ele tem. Tudo deve ser sugestionado e não entregue de bandeja. Um quadro dos pais ou avós pode relevar muito sobre o passado, ou um espelho quebrado, por exemplo, pode até mostrar como o personagem se vê interiormente. Use a sua imaginação para construir uma extensão da vida em objetos a princípio triviais. Nono, trabalhe os seus medos e as fraquezas dos seus personagens. Um herói pode ser alguém imbatível, mas
como podemos nos identificar com uma pessoa perfeita e sem defeitos? Todos nós temos imperfeições e pontos fracos. O seu personagem também deve ter. Defeitos e falhas deixam os personagens mais realistas e muito mais próximos do seu público, além de adicionar uma certa tensão à sua narrativa. Além disso, para ter um melhor apelo com os seus leitores, uma dica é justificar esses defeitos com base em experiências e traumas do passado. Por exemplo, se um personagem masculino for descrito como um conquistador que tem dificuldades para assumir relacionamentos sérios, seria interessante que a sua infância fosse marcada por um divórcio traumático de seus pais, por exemplo, esclarecendo então assim a fonte desse comportamento do seu personagem. 10º, seja criativo. Nem todo personagem precisa ser uma pessoa. Não coloque freios em sua criatividade, pois as opções são compatíveis com a sua imaginação. O seu personagem pode ser um animal, um brinquedo, um ser mitológico, um local, uma construção ou outro objeto qualquer. Tenha em mente que bons personagens definem se sua obra será um sucesso ou fracasso. Mas não se esqueça que nem tudo precisa estar na história final. Você não precisa revelar o seu herói ou vilão por completo, mas com certeza você precisa conhecê-lo melhor que qualquer um. Bem, agora que você já sabe e já tem algumas dicas de como criar o seu personagem, um personagem que cative o seu público, basta você começar a escrever. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.